Amém. E hoje o título da nossa mensagem é: quem é Jesus para você? O que Ele de fato representa em sua vida? Quem Ele é para você? Então vamos lá, versículo 11, por favor. A Bíblia fala sobre a cura de 10 leprosos. Ele diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram o quê? Purificados, ou seja, foram curados. Um dos 10, quantos? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a quem, pessoal? Dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé o quê? Ele está dizendo que a tua fé te curou ou a tua fé te salvou? A tua fé te salvou. Então vamos entender essa palavra. Quem Jesus ele é para você? Veja que Jesus, ao entrar em uma aldeia, 10 leprosos vão ao encontro de Jesus. E esses 10 leprosos, eles vão ao encontro de Jesus, porque eles entendiam que Jesus era o único que poderia resolver o seu problema. E a Bíblia fala que eles ficam de longe e eles começam a clamar: Jesus, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós. E a Bíblia fala que Jesus ele olha para aqueles homens e diz assim: olha, vão mostrar, se apresentem aos sacerdotes, porque naquela época quem constatava a cura eram os sacerdotes. Você sabe que os leprosos antigamente eles não viviam nas cidades, por causa da lepra, por ser uma doença contagiosa. Eles eram obrigados a ficarem longe da família. Então os leprosos, eles viviam todos juntos. Eles não viviam em comunidade com as outras pessoas sãs, não. Eles eram obrigados a viverem fora das cidades. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, vai, apresentem-se aos sacerdotes. E a Bíblia fala que quando eles foram se apresentar aos sacerdotes, eles foram o quê, pessoal? Eles foram o quê? Quem está vivo diga amém. Eles foram o quê? Curados. Todos eles foram curados. Porém, apenas um voltou para dar glória a Deus. E quando Jesus, ele vê aquele homem prostrado diante dele, que era leproso, agora já não é mais, que tinha um problema, agora tinha tido os seus problemas solucionados e resolvidos, Jesus olha para aquele único homem que voltou para agradecer, que voltou para dar glória a Deus. Jesus olha para ele e diz assim: espera lá, não foram 10 que foram curados? Isso nos dá a entender que Jesus está de olho em tudo.
Aquilo que você acha que Ele não repara, Ele repara. Aquilo que você acha que Ele não percebe, Ele está vendo, Ele está de olho. Jesus falou, não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Por que só tem um aqui? Será que eles não tiveram o entendimento de reconhecerem que eu sou muito mais do que um supridor de necessidade? Entenda uma coisa, assim como no passado, hoje em dia também é muito comum a gente ver coisas assim. No passado, frequentemente, e hoje em dia também, as pessoas, elas iam até Jesus apenas para resolver os seus problemas. As pessoas, elas iam ao encontro do Senhor Jesus apenas para solucionar um problema, e depois que aquele problema era resolvido, era solucionado, assim como no passado, nos dias de hoje isso também acontece. Depois que foram saciados por aquilo que estavam querendo, eles dão as costas para quem? Para o Senhor o Todo-Poderoso. Aquele homem que voltou, ele foi o único que entendeu que Jesus, ele era muito mais do que um supridor de necessidade. Ele voltou porque ele entendeu que Jesus poderia tanto sarar o seu corpo físico, como sobretudo salvar sua alma. E é isso que muitos não entendem. Hoje em dia é uma luta, é uma guerra, fazermos as pessoas entenderem que tudo que é terreno é passageiro. Hoje é uma luta a gente fazer as pessoas entenderem da importância de estarem com Deus, não apenas para resolverem os seus problemas, mas sobretudo, estar próximo dEle para que haja salvação de sua alma, porque o único que pode curar o corpo é Jesus, e o único que pode salvar a alma de uma pessoa é quem? Se a pessoa é curada e depois dá as costas para Ele, se ela resolve um problema com Jesus, ela vai até Jesus, ela expõe o seu problema a Ele, e depois que aquele problema é solucionado, ela dá as costas para Jesus, então ela foi curada fisicamente falando, o corpo dela foi saciado, mas porque ela está longe do Criador, a alma dela estará incompleta. Porque a alma de uma pessoa, entenda isso por favor, a alma de uma pessoa só está completa enquanto ela está próxima do seu Senhor. Você vê que hoje em dia é muito comum nós analisarmos e vermos, e ouvirmos pessoas que dão cabo da sua própria vida. E uma pessoa só tem essa coragem de dar cabo da própria vida porque ela se sente infeliz. E ela acha que tirando a vida o problema dela vai ser o quê? Resolvido, quando na verdade ela está criando um outro problema. Ela está criando um outro problema muito maior. Então o diabo sugere isso para as pessoas: você está sofrendo? Sua alma está aflita, sua alma clama por socorro, já que o dinheiro que você tem não pode solucionar o seu problema, dá cabo da sua própria vida. Porque do outro lado você vai se ver melhor, e não é assim que acontece. Porque depois da morte vem o juízo. Depois da morte de qualquer ser humano, vem a prestação de contas. E se a pessoa morre longe do seu Senhor, ela vai direto para onde? Não é porque Deus quer. Ela não vai para o inferno porque Deus quer. Ela vai para o inferno porque a graça que foi lhe apresentada, ela rejeitou. Ela olhava para Jesus apenas como um supridor de necessidade. Ela não entendeu que Jesus era muito mais e muito maior
do que uma pessoa que poderia solucionar o seu problema físico. Jesus é aquele que salva o corpo e nos livra do inferno. Então, muitos, quando olham para Jesus, consideram Jesus como apenas um supridor de necessidade. E aí que está o erro, aí que está o engano, aí que está o engano. Com isso, nós entendemos que existem dois tipos de fé. E eu quero que você coloque atenção agora para você entender isso. Existem quantos tipos de fé? Dois tipos de fé. A fé conquistadora e a fé salvadora. A maioria das pessoas dentro da igreja tem a fé conquistadora. Ô bispo, que fé é essa? É aquela fé que a pessoa tem para ser curado. É aquela fé que a pessoa tem para conquistar o carro do ano, a casa dos sonhos, a família transformada, o casamento restaurado. Quer dizer, essa fé, ela se dá a respeito com as coisas naturais, com as coisas terrenas. Aqueles 10 leprosos, eles manifestaram essa fé conquistadora. Eles tiveram fé para serem curados. Tiveram ou não tiveram? Porque o único modo da pessoa ser curada é por meio da fé. Então, o primeiro tipo de fé é a fé conquistadora. É aquela fé que a pessoa tem, que ela vai até o Senhor Jesus, e porque ela está manifestando aquela fé, ela acaba conquistando o que deseja. Só que uma coisa é fato. Todos aqueles que um dia, eu estava me lembrando, né, de Lázaro, né? Lázaro ficou morto quantos dias? 4 dias. Depois Jesus foi e o ressuscitou. Só que depois ele não morreu de novo? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Então tudo que é natural é passageiro. Eu não sei se você está conseguindo entender onde eu quero chegar. A pessoa está tão preocupada com a fé conquistadora, e ela acha que ela está bem com Deus só pelo fato dela estar conquistando as coisas. Só que tem gente que não tem comunhão nenhuma com Deus e é curado na igreja. Porque a cura não vem pela comunhão, a cura vem por meio da fé conquistadora. A pessoa pode estar vivendo no pecado, a pessoa pode estar vivendo uma vida toda desregrada. No momento que ela usa a fé conquistadora, então ela passa o quê? Ela passa a conquistar. E tem muita gente que cai nesse engano pensando, pera lá, já que eu conquistei uma determinada coisa com Deus, então significa dizer que Deus está comigo. E não é bem assim que acontece. Não é assim que funciona. Tem gente que acha que só pelo fato dela ter sido curada, ela é de Deus. E louco é o que pensa assim. Louco é o que pensa assim. Porque tem tanta gente, pessoal, eu vou te falar, hein? Tem tanta gente que foi curado pelo nosso Senhor, que teve o encontro com o poder de Deus, porque uma coisa é ter encontro com o poder de Deus, outra coisa é ter encontro com o próprio Deus. Então teve gente que teve encontro com o poder de Deus, foi curado, veio para a igreja, levantou a fotografia, o filho saiu do hospital, estava entre a vida e a morte por causa da fé conquistadora, ela conquistou a cura, a transformação, só que quando morreu longe da fé, morreu longe do Criador, e hoje está onde? Está no inferno. Quer dizer, o que adiantou ser curado? O que adiantou ter usado a fé conquistadora para conquistar carro, para conquistar dinheiro, para conquistar isso, aquilo, outro, se no final da vida a pessoa morre sem a salvação de sua alma? Eu não estou dizendo que você não tem que apresentar ao Senhor Jesus as suas lutas e guerras, não. Até porque Ele é o único que pode resolver e solucionar esses determinados problemas que você enfrenta. O problema está, o erro está na pessoa usar e manifestar apenas a fé conquistadora, que é a fé que traz resultados terrenos,
que é a fé que cuida apenas do corpo físico, mas essa fé não cuida da alma. Diga glória a Deus. Eu falei da fé conquistadora, agora vamos falar da fé salvadora? Vamos ver se você tem de fato, vamos ver se você de fato tem manifestado essa fé salvadora? Ô bispo, que fé é essa? A fé salvadora é a fé que faz a pessoa entender que o que importa na verdade não é as conquistas terrenas, mas é a conquista do reino dos céus. A fé salvadora é aquela fé que faz a pessoa pagar o preço que for necessário para servir o seu Senhor. Se é preciso abandonar um pecado, ela abandona, porque ela está manifestando a fé salvadora. E essa fé salvadora é a única fé que pode salvar a alma de uma pessoa. Aqueles 10 leprosos manifestaram a fé conquistadora, mas apenas um leproso manifestou a fé conquistadora e, sobretudo, a fé salvadora, porque além de ser curado, ele teve fé para ser salvo. Ele teve fé para ser salvo. Então a fé salvadora, ô bispo, que tipo de fé que eu tenho? Eu não sei. A Bíblia fala que a árvore é conhecida pelos seus frutos, é só você identificar por si só. A Bíblia fala que nós temos que nos examinar, é só você se examinar. Você está mais preocupado com o quê? Com a vida terrena ou com a vida nos céus? Qual que é a sua maior preocupação quando você vem na igreja? Você vem na igreja para quê? Você olha para Jesus para quê? Quando você vem para a igreja, você vem fazer o que aqui dentro da igreja? Você vem apenas resolver um problema físico ou você vem buscá-lo porque você entende que ele pode salvar sua alma também? E quando a pessoa ela tem essa fé salvadora, ela paga o preço que for necessário para servir a Deus. Você sabe que tem gente que ela quer servir a Deus, mas do modo dela. É ou não é? É ou não é? Ela quer estar com Deus, mas do jeito dela. E a fé salvadora, ela não é manifesta assim. Quando a pessoa manifesta a fé salvadora, ela manifesta a fé da renúncia. O que for preciso deixar para servir a Deus, eu vou deixar. Você não lembra de Abraão? Quem lembra de Abraão? Abraão teve fé para conquistar e teve fé para ser salvo. Quando ele ouviu aquela voz dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele não ficou questionando aquela voz, ele deixou tudo e foi em busca daquilo que Deus havia preparado para a vida dele. Então quando a pessoa ela tem a fé salvadora, ela deixa tudo para trás, por um propósito maior. Então ela deixa uma amizade, ela deixa uma má companhia, tudo por causa da comunhão dela com quem? Agora, quando a pessoa ela prefere fazer aquilo que dá na cabeça dela, isso nos dá a entender que ela não está manifestando a fé salvadora. E se a pessoa está mais apegada ao terreno do que o espiritual, ela está correndo um grande risco de, quando morrer, perder a salvação da sua alma. Porque o único modo de uma pessoa ser salva é manifestando essa fé salvadora. Quantos ladrões tinham na cruz quando Jesus foi ressuscitado? Quando Jesus ele morreu? Quantos ladrões? Jesus estava no meio, estava ou não estava? Tinha um ladrão do lado direito e um outro. Um ladrão falou assim para Jesus, olha o que é a fé conquistadora. O Senhor salvou, libertou tanta gente, por que você não tira a gente daqui? Quer dizer que ele queria resolver um problema físico, terreno. Ele queria sair dali, mas não era para servir a Deus. Ele queria sair dali, ele queria resolver um problema dele, para viver depois a vida louca que ele estava vivendo. Mas o outro falou assim, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Essa é a fé salvadora. Ele não estava preocupado em sair dali, ele estava preocupado em entrar onde? No reino dos céus. Está dando para você entender aonde eu quero chegar? Quando a pessoa ela tem a fé salvadora dentro de si, ela não está preocupada se ela vai ser curado, até porque cura, conquista disso, daquilo outro, é consequência de uma vida com Deus. Eu prefiro morrer doente e ir para o céu
do que morrer curado e ir para o inferno. Você não consegue entender isso? A salvação é tão importante, pessoal, que Jesus uma certa vez, ele falou assim: olha, se o seu olho direito te faz pecar, tira ele. É melhor você entrar no reino do céu sem um olho, do que entrar no inferno com os 2 olhos. O que isso nos dá a entender? Que a salvação é a coisa mais importante que uma pessoa ela tem que almejar. E eu pergunto para você, você obreiro, até você pastor, a todos nós essa palavra, que fé que você tem manifestado? É errado manifestar a fé conquistadora? Negativo. Você tem que ter ela. Você tem que ter ela. Mas, sobretudo, você tem que manifestar a fé que vai te salvar. Porque não adianta nada conquistar isso, conquistar aquilo, ser curado. Oh, que bênção, eu fui curado. Lázaro também ressuscitou, mas depois ele teve que morrer. Todo ser humano vai passar pela morte. A pessoa que está com 99 anos, se ela clamar por cura, ela vai ser curada? Vai ou não vai? Com fé ela vai ser curada. Só que depois que ela for curada, vai passar um tempo, ela vai ter que morrer. Vai ou não vai? O problema é o seguinte: morreu, foi para onde? Foi para o céu ou foi para o inferno? Porque não tem meio termo. É o que você tem que entender, não tem meio termo. Ah, eu vou para o purgatório, depois eu pago os meus pecados lá. Meu amigo, a Bíblia fala só de 2 destinos: céu e inferno. Não tem meio termo. Ou você está com Deus ou você está sem Ele. Ou você tem a salvação ou você não tem a salvação. Então, meu amigo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E essa fé salvadora, ela está dormente no coração de muita gente. Quando a gente atende uma pessoa, a maioria das pessoas que a gente atende, nunca é para falar assim: olha, bispo, ora por mim, para que eu venha ter mais comunhão com Deus, para que eu venha alcançar o céu. A maioria das pessoas que nós atendemos todo santo dia, até pelas redes sociais, é o seguinte: elas vêm e nos procuram dizendo: bispo, ajuda-me a resolver um problema terreno, ajude-me a ser curado, ora por mim para ser curado, para entrar naquela empresa. É errado isso, pessoal? Não, mas o errado é você dar mais ênfase ao terreno, que é passageiro, que uma hora vai ficar para tudo, para todo mundo, menos para você, do que priorizar de fato o reino dos céus, que não consiste nem em bebida e nem comida, e sim na salvação eterna da nossa alma. Amém. Eu estou falando isso, sabe por que eu fiz essa pregação hoje? Porque eu creio que vocês que vieram hoje aqui, vocês vão começar a viver um novo ciclo de vida. Aquilo que não estava acontecendo vai começar a acontecer. Tudo vai começar a se encaixar no seu devido lugar. Mas se encaixando, não dê as costas para o seu Criador, não. Lembre dele-se em todo o tempo. Porque quando Deus cura uma pessoa, Ele está curando, não é somente para sarar o corpo físico, mas é para mostrar para ela e para as outras pessoas que Ele está vivo, e que Ele tem poder tanto de curar o corpo, como de sobretudo salvar a alma. Diga graças a Deus. Fiquem todos de pé, por favor. Quem entendeu a palavra? Deu para você entender? Deu ou não deu?